conversa com os espíritos. Série inédita. Dramatização mediúnica. Baseada em fatos reais. Podemos fazer invocação dos espíritos? É possível? Exclusivo. Episódios inéditos. Compartilhe. Você quer conhecer a si mesmo? Estude Kardec. Aprofunde-se na leitura e pesquisa dos livros. Você vai entender a dinâmica da vida. Boa noite, queridos amigos, trabalhadores da nossa casa, irmãos da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia de encontro da nossa semana. Agradecer primeiramente a Deni Oliveira e a TV Espírita Nosso Lar pela logística do dia de hoje para o encerramento do nosso evento. Então, nosso agradecimento. O 29º Encontro Espírita do Centro Espírita André Luiz tem como tema A Caminho da Luz. Esse evento foi dividido em 3 momentos. O primeiro, que aconteceu dia 27 de julho, última quarta-feira, com a palestra de Arilson Ferraz, com o tema O Evangelho frente aos novos temas. Ontem, no nosso segundo encontro, tivemos a alegria de receber nosso irmão Ricardo Ferreira, presencialmente, com o tema Os Construtores da Nova Era. E hoje, para brilhantar ainda mais o nosso encontro, tivemos a honra de termos Maxilânio Lacerda para o fechamento e com o tema principal, A Caminho da Luz. Então, agradecer a todos, de forma direta e indireta, que contribuiu para o nosso encontro.
aos palestrantes, Arilson, Ricardo, Maxilânio, por compartilhar o seu tempo e, principalmente, o seu conhecimento da doutrina. Então, nosso muito obrigado. Para iniciarmos esta noite, vamos convidar o nosso amigo Bellini para a prece de abertura. Vamos, então, elevar nosso pensamento ao alto, pedindo ao nosso irmão de amor, o nosso companheiro de compreensão, de fraternidade, que mantenha junto a todos nós os seus obreiros da boa vontade, para que o trabalho da noite possa efetivar-se em nossos corações e em nossas mentes. De certo, que o caminho da luz possa ser o nosso olhar, desde agora, mas para todo sempre. Mestre amado Jesus, esteja conosco neste dia áureo, neste dia intenso para o Centro Espírita. Acho que tivemos uma pequena interrupção com a prece de abertura, mas que Jesus possa nos conduzir e conduzir o nosso irmão Maxilânio. Mas, antes de começar, nossa vibração musical, que eu acho uma das músicas mais lindas, que eu me emociono sempre, Santa Casa Santa, de Carlinhos Conceição. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendendo
traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Queremos convidar Maxilânio para o encerramento dessa noite. Max, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, a ti por compartilhar os seus estudos. Eu sei que uma palestra dessa não é em uma hora nem um dia que se monta. São várias horas, vários dias de estudo. Então, em nome do André Luiz, quero te agradecer e dizer que quando precisar, também estamos às ordens para te ajudar. Então, muito obrigado. Maxilânio hoje encerra o nosso 20º encontro com o tema A Caminho da Luz. Muito obrigado, Maxilânio, e a palavra é sua. Muito obrigado, amigo Tobias. Muito obrigado, amigas e amigos do André Luiz, nosso querido Edmundo, Aurora, os companheiros todos, o Derni, que está nos ajudando muito nessa transmissão. Enfim, muito obrigado a todas as amigas e amigos que conosco compartilham as luzes do Evangelho. E o tema que nós vamos tratar hoje fala exatamente de 2 pontos fundamentais. Nós somos viajores e o nosso fim é nos iluminarmos. Então, nós vamos transmitir esse evento através de um slide para que ele possa ser orientador para os nossos passos e, com isso, associar as ideias de uma maneira mais clara ao longo da nossa exposição. Gostaríamos, então, de lembrar que essa viagem é uma viagem longa, não é uma viagem que nós fazemos com poucos dias, com poucos anos, com poucos séculos. Não, é uma viagem multimilenar que nós não temos ainda condições de apreciar com a precisão que um dia teremos. Então, a verdade é que nós temos a luz em nós, disse o nosso querido Allan Kardec no livro A Gênese. Assim, envolta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Todos os filhos de Deus que são criados, seja a alma com A minúsculo, quando é princípio espiritual, seja a alma com A maiúsculo, quando é espírito em processo de humanização, todos trazem esse princípio luminoso que precisa ser transformado em luz. E nós vamos ouvir ainda Allan Kardec dizendo que a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. Ou seja, quanto mais evoluído, quanto mais rumo à perfeição, mais o espírito se mostrará em luz.
Por isso que quanto muito elevado o espírito, para ele poder ser percebido, é preciso que ele reduza em muito a sua potência vibratória, para que ele seja percebido por nós outros que ainda estamos envolvidos em matéria densa. Mas para chegar a esse estágio de luminosidade, existe um impulso que o Pai, quando nos criou, proporcionou. Todos nós somos impulsionados por uma lei chamada lei de progresso, ou lei de evolução, que nos leva de forma em que nós não conseguimos sair disso. Esse impulso, ou esse tropismo, é a atração irresistível da criatura para o Criador. Então, esse tropismo, que nós chamamos de teotropismo ou deutropismo, ele faz com que nós, conscientes ou inconscientes, tenhamos um impulso na direção de Deus. E nós movimentaremos forças para que isso seja realizável. Nós somos impulsionados, mas nós precisamos fazer o nosso esforço para conhecermos esse processo e, obviamente, seguir com esse impulso. E para isso existe uma lei, que é a lei de evolução e lei de progresso. Disseram os Espíritos, na questão 540, uma questão emblemática de O Livro dos Espíritos, que enquanto os Espíritos se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, esses Espíritos atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Então, quanto mais elevado, mais eles atuam em fenômenos que eles nem se dão conta de que estão atuando. Esse impulso é, portanto, destituído de um raciocínio muito claro. Eles não têm ainda a consciência dos seus atos. Logo, a sua inteligência ainda é fragmentária e ele, obviamente, age por um processo instintivo, no caso dos animais. E, obviamente, nessa ordem, ele vai executando o que foi por Deus determinado a cada uma das suas criaturas. E esse espírito que respondeu a esta pergunta 540 diz, nessa primeira etapa da vida do espírito que está se humanizando, eles executam. Não tem, obviamente, nenhuma possibilidade de decidir, de questionar, ele simplesmente executa. Como o João de Barro faz a casinha dele, ele simplesmente faz a casinha. Ele não tem como indagar-se a si mesmo, não tem como cogitar a si mesmo, porque ele ainda não pensa o pensamento contínuo, logo ele apenas executa. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, esses espíritos comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então aqui nós já temos o período de humanização definido, e os espíritos, nesse momento, já são capazes de desenvolver um comando, de dirigir determinadas situações. Isto porque a inteligência e o livre-arbítrio já lhe serão parte integrante do ser. Termina o benfeitor dizendo, mais tarde, ainda, então o processo, percebamos, vai levando-nos por esse impulso através do esforço conjunto, mais tarde poderão dirigir as coisas do mundo moral. Então, vejamos, no primeiro momento, executa sem saber nem que está executando. No segundo momento, comanda as coisas do mundo material. No terceiro momento, comanda as coisas do mundo moral. E eles terminam dizendo com uma frase emblemática, que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, foi a frase que mais me tocou profundamente, no sentido de um raciocínio tão profundo como ela tem. É assim que tudo serve. Ou seja, não tem nada inútil na natureza, absolutamente nada inútil. Tudo se encadeia. Além de não ser inútil, uma coisa está ligada à outra. Um processo se liga ao outro, um nível se liga ao outro. Tudo se encadeia na natureza. E aí eles foram muito profundos. Desde o átomo primitivo, que obviamente não é o átomo de hidrogênio, que não é a partícula de Bóson, ainda não sabemos o que é esse átomo primitivo. Ainda não temos conhecimento profundo desse átomo primitivo. Mas diz que desde o átomo primitivo até o arcanjo, que seria o nível evolutivo maior que nós conhecemos no estágio aqui da Terra, que também começou pelo átomo. Esse arcanjo, portanto, ele passou por todas aquelas etapas que nós falamos. E antes dessas etapas que nós falamos, agora há pouco, primeiro executando sem saber que executa, sem consciência, segundo executando as coisas do mundo material e depois executando coisas do mundo moral, ele passou por todos esses estágios. Isto
não é novo. O que eles estão dizendo aqui, de forma muito clara, foi dito de forma mais lúdica, de forma mais simbólica, por uma tal de escada de Jacó, que aqui nós estamos simbolizando esta figura. E sonhou, e eis uma escada se erguia sobre a terra, e seu topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Subiam porque vão crescendo para o Pai, desciam para ajudar aqueles que estão na retaguarda. Isso foi anotado, gente, no capítulo 28 da Gênesis. Portanto, muito antigo. Os espíritos já vinham incutindo em nossas mentes, desde aquela época, mente infantil ainda, a noção de que há um processo que nos comanda de uma forma ou de outra, por impulso, para o Pai. Nós somos levados a buscar o Pai através do nosso esforço. Há quase, ou cerca de 2000 anos atrás, desceu o governador desse planeta em pessoa, desceu e se materializou entre nós com um corpo de carne, se mostrou para nós durante 33 anos, e ele nos ensinou muitas coisas que não foram compreendidas ou que ainda não eram hora de serem compreendidas. E ele disse nesse momento: sede, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aqui anotado por Mateus, no capítulo 5, Jesus está nos dizendo que a nossa destinação final é a perfeição relativa na direção do Pai. Do Pai viemos, estamos formados simples e ignorantes nesse momento, e do Pai voltaremos para nos encontrarmos e um dia ver a Deus, como Jesus dirá: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então nós temos uma origem e temos um destino que a doutrina espírita, através desta sublimidade do Evangelho e do Velho Testamento, pôde esclarecer de uma vez por todas, quando ela diz: é assim que tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Pessoal, essa é a base. Nós, querendo ou não, conhecendo isso ou não, nós estamos inseridos nesta ordem de Deus. Não há como você se revoltar a isso, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que entrar nessa ordem de Deus. Você, eu, qualquer criatura, qualquer um de nós, foi criado para ser feliz. Mas não seremos felizes sem fazer a nossa parte na obra do Senhor. Nós somos co-criadores de nosso Pai Celestial, segundo o nível evolutivo. A co-criação é menor, segundo o nível evolutivo outro, ela pode ser maior. Então, segundo as nossas andanças evolutivas, estaremos co-criando cada vez mais próximo daquilo que se chama elevação. Mas a pergunta que nos convém fazer, uma vez que nós todos precisamos saber o que estamos fazendo neste planeta, o que estamos saber por que existimos, nós temos que perguntar: Max, como é que funciona esse processo evolutivo? E os espíritos nos ensinaram que aquela mesma escada de Jacó, que foi incutida em nossos pensamentos há quase 4.000 anos atrás, essa mesma escada, ela está facilmente agora escrita de uma maneira em que parte dela seja compreendida. Então, nós temos abaixo da seta inferior um ponto de interrogação, porque nós não sabemos tudo, mesmo na doutrina espírita, é a terceira revelação, ainda não foi revelado tudo, porque não temos arcabouço psíquico para poder compreender. Logo, as revelações precisam ser graduais, para que nós assimilando pouco a pouco, tenhamos condição de compreender como foi feito na primeira revelação, como foi feito na segunda e como está sendo feito na terceira. Então, eles nos disseram que depois daquele átomo primitivo, o espírito com E minúsculo, ou o princípio espiritual, ou como alguns filósofos estudiosos chamam, mônada celeste, ele aporta, ela assim, vamos dizer, se inicia no processo de sua evolução no reino mineral. E no reino mineral, ela vai aprender, esta é a palavra, ainda que inconscientemente você vai entender que é um aprendizado, sobre as situações que a inércia, a sala de aula chamada inércia, proporciona ao espírito. Então, ele vai fazer com que o mineral, por exemplo, forme lindos cristais, em que você, quando olha os ângulos de aproximação entre cada átomo que forma um cristal, quando você vê as direções, é tanta perfeição que você fala: meu Deus, como pode ser tão perfeito assim? Não é o
material só, não é só o cristal que está ali. Existe um impulso de um princípio espiritual que sintoniza com esta matéria e interage sobre ela e ela sobre ele. E esse é o processo de aprendizado. Aqui, é óbvio, o princípio inteligente que todos trazemos, como trazemos o princípio luminoso, ele está latente. Não tem nem condição de aparecer ainda. Ele é condensado. É como se fosse totalmente ocluso. Aquela luz nunca vai se mostrar porque ela está toda oclusa, toda fechada em um mecanismo que ela vai ter que aprender a abrir. Ela vai fazer esse processo evolutivo de grau em grau e, aos poucos, esta oclusão, esta situação que fecha essa luz, vai se tornando menos densa, menos condensada. E, pouco a pouco, aquela luz que está lá embaixo, aquele princípio inteligente que está lá embaixo, aquele princípio do amor que está lá embaixo, oculto, ele vai ter oportunidade de se mostrar. Mas, como dissemos, é uma viagem multimilenar. Posto esse momento, acontece uma viagem no momento seguinte do reino vegetal, desse princípio espiritual. Ele agora precisa aprender as lições do tropismo. Ele vai entrar nessa relação com o vegetal e vai fazer o aprendizado daquilo que se chama tropismo, ou irritabilidade, ou reflexos. Ele não vai experimentar nessa fase dores e nem sensações, porque nesse estágio o objetivo do mecanismo divino é fazer com que ele comece a se desenvolver para complexidade um pouco maior do que no degrau anterior. Isso pode ser perfeitamente visto, aqueles que são estudiosos do processo evolutivo na Terra, o processo de complexação da vida na Terra. Começa com a bactéria simples e chega a um Homo sapiens extremamente complexo. Isso tudo vai sendo feito gradualmente e pouco a pouco. Quem estuda isso sabe, vão aparecendo cada seres ao longo da história da Terra de acordo com o processo evolutivo aqui na Terra. Da mesma forma, o espírito está por trás disso e é parte desse processo. Feito o aprendizado, nesse estágio, o princípio espiritual vai então migrar para o reino animal, onde ele vai desenvolver o instinto, que ainda é muito forte em nós outros aqui neste mundo de expiações e provas. Esse instinto ele vai desenvolver através da irracionalidade, mas já vai ser portador de movimentos e sensações. Os processos automatizados, como o batimento dos corações, os movimentos peristálticos do nosso sistema digestivo, tudo isso vai ser instalado pouco a pouco nesse estágio, desde o animal menos complexo até o animal mais complexo. E vai começar a desenvolver os princípios da inteligência. Ele vai ter o que André Luiz chama de inteligência fragmentária. Feito esse estágio multimilenar, nessa parte do degrau da vida, ele vai começar a estar pronto para ser transferido para um estágio extremamente importante, quando ele deixa de ser apenas um animal para ser um animal que pensa. Ele passa a ser o que nós chamamos na doutrina espírita de hominal. E aqui ele vai começar a desenvolver a inteligência, o pensamento contínuo, e ele vai ter, como disse o espírito naquela questão 540, ele vai ter consciência de si mesmo, o seu livre-arbítrio já será um livre-arbítrio moral, ele começará a decidir sobre o seu destino e não mais funcionará por impulso automatizado do instinto. Ele terá a participação da inteligência. E aqui ocorreu o que nós chamamos de individualização do espírito. Ele passou a ser espírito com E maiúsculo, não é mais um princípio. Passou a ser portador, detentor do pensamento contínuo. E ele passou a ser detentor do livre-arbítrio, entre outras. Mas depois, passado esse estágio muito primitivo, ele vai aportar num degrau mais elevado, em que nós chamamos de homem comum, onde ele vai ser portador, vai desenvolver para ser um dia portador da razão. O que é razão? É nada mais do que a inteligência, mas agora com responsabilidade. Esse estágio, pelas experiências anteriores, permite que ele pondere. Ele diz, sabe que tem que fazer, mas às vezes não faz pelos impulsos. E isso foi muito bem explicado quando Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Esse é o estágio em que a maior parte dos habitantes da Terra se encontra, gradando do homem primitivo para a razão. E aqui ele vai ter a experiência no controle das sensações e paixões.
controle das sensações e paixões. Ele precisará ser detentor de poder sobre si mesmo. Ele terá que desenvolver um império sobre si mesmo. Ele terá que ser aquele que não cai mais pelas tentações do mundo, quando veremos. Depois que ele passar por esse estágio, ele atinge o estágio penúltimo da escala do reino nominal. Ele vai estar no reino que nós chamamos humanidade. Aqui, o sentimento fala muito mais alto do que as sensações, como veremos. E ele se torna não mais apenas um homem comum. Ele começa a ser distinguido pelas suas características elevadas. E aqui, as sensações dão lugar, tanto quanto as paixões, aos sentimentos. Os interesses desse ser já serão diferentes daquele outro que valoriza muito, por exemplo, o bem-estar material, enquanto que ele valorizará muito mais o bem-estar espiritual. E, por fim, o último degrau que nós conhecemos é quando ele se torna espírito puro. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Jesus nos diz, para que chegarmos a esse estágio, é a angelitude. E nós temos que brilhar a nossa luz, como ele disse. Brilhe a vossa luz diante dos homens, glorificai o vosso Pai. É exatamente esse estágio. Nesse estágio, aqueles sentimentos que já são diferenciados, já são muito importantes, eles passam a ser chamados de amor puro, e não mais um sentimento em desenvolvimento para o amor. E aqui vem a seta para cima, porque nós não sabemos o que acontece depois desse estágio, mas sabemos que a evolução prossegue, não se interrompe. Por isso, temos uma viagem. Todos nós estamos a caminho, não há como nos determos, porque a vida está se elaborando para a perfeição. E nesse processo de nos desenvolvermos, aquela oclusão a que nos referimos vai ficando cada vez mais fina, e a luz de que somos portadores, ela vai começando a brilhar pouco a pouco. Pouco a pouco ela vai se mostrando, até que não possuindo mais nenhuma oclusão, como se você tivesse lapidado totalmente o diamante, ele poderá brilhar a sua luz na intensidade máxima. E Allan Kardec quis aprofundar sobre esse tema, e graças a Deus assim ele procedeu, porque hoje temos condição de entender de maneira muito clara isso. Ele diz nos seus comentários a questão 191A de O Livro dos Espíritos. O espírito passa gradualmente, veja que a gente falou, é gradual, não é salto, gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição. Então, o que ele está dizendo para nós é isso aqui, pessoal. Quando nós pegamos a experiência no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, nós chamamos aqui de embrião. Fazendo uma analogia com a formação de um feto, é exatamente a mesma coisa. Nós passamos por todos aqueles estágios, só que na forma de espírito, comungando com a matéria. Esse é o que nós chamamos de princípio espiritual. É um feto, ainda não é a pessoa propriamente dita, mas o será quando vir a luz, como a gente costuma dizer. Mas Kardec ainda insiste. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Se ele passou desses estágios todos, ele se tornou espírito com E maiúsculo, ele se individualizou, como é que ele parece na primeira encarnação? E os benfeitores responderam. Ele vai se mostrar como na infância corporal. Veja que as analogias precisam ser feitas com o que a gente conhece, que a nossa infância corporal dá uma ideia muito clara de como deve ser a infância espiritual. Sua inteligência apenas desabrocha, ou seja, começa a aparecer, ela ainda é muito incipiente. E eles chamaram isso, e foi colocado por Kardec em itálico para chamar a atenção, ela se ensaia para a vida. Ou seja, é como se você estivesse fazendo várias experiências com a criancinha aprendendo a andar, por exemplo. Cai várias vezes, mas aprende a andar. O espírito faz a mesma coisa no âmbito espiritual. Mas, diz a questão 607.9a, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e, por fim, a da madureza, que é aquela perfeição a que nos referimos. Então, o que eles estão dizendo é que depois que nós formos individualizados, nós vamos experimentar esse estágio, que é o da infância, corresponde a esse degrau. Depois, nós vamos nos lembrar que esse estágio é aquilo que, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós aprendemos sobre os mundos. São os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Daí porque o planeta Terra já passou por esse estágio.
nós já tivemos a anterioridade de nossos registros paleontológicos, demonstrando claramente que esta parte do nosso processo evolutivo já se foi neste planeta. Seguindo o processo evolutivo, nós vamos entrar no que se chama adolescência do espírito. E é exatamente a adolescência comparada com o homem, que nós ainda não sabemos exatamente o que queremos, temos dúvidas, há muitos adolescentes que se revoltam, que se rebelam, enfim. Claramente, isso também se compara com o espírito nessa época. Ele sabe, porque ele sabe, já tem razão, que tem que fazer o certo. Mas, às vezes, o impulso de fazer aquilo que não é certo, que satisfaz aos desejos egóicos, ainda preponderam e ele acaba caindo, mesmo sabendo que não deveria fazer. É um estágio de aprendizado e faz parte da vida. Por isso que se chama mundo de expiações e provas. Como ele não consegue fazer a prova de moto própria, a prova passa a ser obrigatória. Isso chama expiação. Expiação nada mais é do que uma prova obrigatória, da qual a pessoa não pode mais se arredar. Ele não fez de moto próprio, ele quis fazer a sua prevalência sobre a prevalência da lei, ele acaba tendo que fazer isso de maneira mais dolorida, mais sofrida, para que aprenda com as dores o que poderia ter aprendido apenas se obedecesse o impulso de amor que ele traz como semente que está germinando pouco a pouco. Nesse mundo, domina o mal. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. E o bem é tudo que se faz seguindo as leis de Deus. E mal é tudo que se faz contrário às leis de Deus. Então, o sentido de mal aqui, filosoficamente falando, é no sentido de não cumprir a lei de Deus. Aqui, nesse mundo de expiações e provas, domina o mal. Nós temos um muito grande número de pessoas que fazem a sua vontade, e não a vontade do Pai, assim na terra como no céu, como nos ensinou Jesus na prece dominical. Bem, esse estágio está pontilhado, propositalmente, não é uma linha contínua. Por quê? Porque esse estágio está sendo construído nesse planeta ainda. Esse aqui corresponde à juventude do espírito. Nós ainda temos muitos espíritos rebeldes no nosso planeta, espíritos que ainda não querem seguir a vontade do Pai, espíritos que insistem, como filhos pródigos, a gastar a herança que não lhes pertence para satisfazer seus desejos pessoais, seus caprichos íntimos. Esse ainda é um estágio que nós vamos chegar. Nós estamos agora passando na transição para o mundo de regeneração. A regeneração é exatamente esse período de convalescença das loucuras que fizemos no mundo de expiações e provas, para fortalecermos para entrar para esse mundo que é o definitivo, que nós precisamos acessar, que é o mundo feliz, que é o mundo onde o bem predomina sobre o mal. Aqui nós vamos ter muito na base desse mundo ainda a presença do mal, mas na parte superior desse mundo já é o bem completamente predominando. Então, nós vamos chegar a uma conclusão, que esses 3 estágios, que nós chamamos aqui de estágios da período de humanização, é o que constitui o reino nominal, é onde nós estamos nos humanizando e, ao mesmo tempo, nos espiritualizando. Mas quando nós já estamos suficientemente espiritualizados, quando nós já pensamos no bem e apenas no bem, quando já fazemos o bem por impulso, nós então podemos não mais precisar da matéria e nós poderemos fazer o processo evolutivo naquele estágio que nós chamamos de madureza do espírito, o estágio em que o espírito faz a vontade do Pai. Por isso ele passa a se chamar espíritos crísticos, espíritos puros, demiurgos na linguagem dos gregos, ou seja, espíritos que não erram mais, espíritos que não fazem mais a sua vontade, apenas porque a vontade dele coincide com a vontade do Pai. Como Jesus chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Não é que Jesus era Deus, atenção, era que Jesus refletia os pensamentos e os sentimentos de Deus onde estivesse. E é por isso que ele poderia dizer que ele vibrava no mesmo diapasão do Pai. A vida está elaborada até onde nós conhecemos nesse último estágio. Esses são mundos celestes ou divinos, que, com todo respeito, são habitações de espíritos depurados. Aqueles que Jesus falou, bem-aventurados os puros, porque estes verão a Deus. Esses estão ao lado de Deus, numa linguagem simbólica. E aqui, exclusivamente, reino bem. Não há opção de falar outra coisa. Esses mundos, com todo respeito a nós outros, minhas amigas e meus amigos, ainda é inabordável. Nós não temos nem como ter noção deles. Sabemos o pouco que nos ensinaram, que nós somos capazes de assimilar. Bem, gente, na questão 540, eles disseram que a viagem é do átomo ao arcanjo, que também começou pelo átomo. Essa é a viagem. Este é o movimento que nós estamos falando. Essa é a jornada dos espíritos. Nós estamos caminhando. E a cada passo,
a nossa luz vai brilhando pouco a pouco, segundo os nossos esforços e segundo o impulso evolutivo que todos somos levados a fazer. Essa é a escada de evolução da vida, como chamamos. Essa é a viagem para a luz. Nós estamos a caminho da luz. Mas nós gostaríamos de voltar um pouco naquela viagem para uns degraus que nos compete entender, e são aqueles 3 importantes do período hominal. Em sua origem, disse Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, porque ele começa a fazer a vontade dele, não a do Pai, para satisfazer os seus desejos íntimos, só tem sensações. Então ele vibra em torno dos interesses das sensações materiais. Quando instruído e depurado, então quando ele passa a saber, conhece, quando ele começa a devassar a origem de onde ele vem, para onde ele vai, quando ele consegue devassar esse mundo que vai muito além das sensações, ele começa a perceber que precisa depurar, e daí porque arrependei-vos, quando chegou Jesus, dizia João Batista. Esse arrependei-vos é quando acontece esse estágio, quando ele se dá conta dos erros que ele cometeu e ele vai depurar-se, ou seja, ele vai fazer tudo para reparar esses erros, porque nessa fase ele só tem sentimentos. Então aqui é exatamente os estágios evolutivos. No instinto, nós estamos deixando ainda o reino animal e estamos entrando no animal humano. Depois, estamos deixando esse humano primitivo para entrar no humano comum. Vamos prevalecer as sensações. E depois, estamos deixando as sensações para prevalecer em nós os sentimentos. A viagem no período hominal vale a pena ser investigada também, minha amiga e meu amigo. É por isso que nós hoje trouxemos nesta oportunidade de estudo. Nós temos aqui 3 degraus de avanço. A viagem é do instinto ao sentimento. A viagem é da animalidade à humanidade. A viagem é aquela em que o instinto, a consciência está embrionária, a luz está oclusa. A viagem é na sensação, a consciência começa a estar em despertamento, ele já pondera. A luz começa a brilhar ainda muito bruxuleante. E depois, no sentimento, a consciência está desperta e os espíritos que têm chegado a nós desta categoria são espíritos de luz. E o ser está espiritualizado, porque aqui nesse estágio ele conseguiu preparar-se para alçar um voo maior que a vida lhe oferece, que é partir para o plano daquilo que não precisa mais de matéria. Vamos examinar aqui com o tempo que temos cada período. Em sua origem, disse o Lázaro, o homem só tem instintos. Vamos dar uma olhada nisso. Instinto é uma inteligência sem raciocínio. Ora, se nós estamos falando desse estágio aqui, nesse estágio aqui, lembrando do mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o amor a si mesmo aqui ainda está embrionário. Ele nem se dá conta disso porque ele está desabrochando, ensaiando para a vida. Então, o amor a si mesmo está nele, mas é embrionário. E veja que a luz está associada ao amor. Então, a consciência dele é embrionária, a luz dele está completamente apagada. Nós já vivemos aqui na Terra. O Sassonoptectus, o Habilis, o Erectus, todos eles estavam naquele estágio que nós podemos categorizar aqui de consciência desabrochando-se. E ambos estavam nus. Está lá em a Gênesis. Olha só o poder do símbolo que está na Gênesis. O homem e sua mulher. E não se envergonhavam. Por quê? Não tinham pudor, não tinham consciência de si mesmo, logo não se davam conta. Como uma criancinha não se envergonha de sua nudez, porque para ela é tudo muito natural. Da mesma forma, acontece conosco nesse processo evolutivo inicial. Mas as paixões aparecem. A tal da Eva comeu a maçã e deu a maçã para o Adão, naquela simbólica análise que nós estamos fazendo aqui. Isso corresponde à consciência de si mesmo, à busca por satisfazer os seus desejos pessoais. E é o que Lázaro chamou de quando mais avançado e corrompido só tem sensações. Então a inteligência proporciona sensações, proporciona paixões. E isto é compatível com o que está em a Gênesis. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isto é o que nós chamamos de consciência em processo de desabrochar. Paixões humanas.
Kardec examinou esse tema muito bem no Livro dos Espíritos. Ele recolheu dos Espíritos essa informação na questão 191A. As paixões são sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germe, ou seja, ainda não tem consciência de si. Então a paixão já é uma denotação clara de evolução. Não tem nada de errado de se passar por esse estágio. Aliás, temos que passar por ele para poder aprender. Como saberei se o duro é duro e o mole é mole se eu não os tocar? Como saberei se o vermelho é vermelho e o azul é azul se eu não os ver? Como saberei se o mal é o mal e o bem é o bem se eu não os conhecer? Então, esse é o processo que nós estamos submetidos para conhecer e saber seguir com o que convém. Nesse estágio, a consciência do amor a si mesmo se elaborando, pouco a pouco, começa a aparecer. Aqui já seria essa alma primitiva, dando lugar, né? Olha, na mão daquele segundo, Homo habilis, depois na mão do terceiro, um tacape, ali era uma rocha que ele já usava como ferramenta, ali já pôs roupa, colzeram folhas de figueira, já tem uma roupa ali, e por fim, ele já está bem vestido comparado com os anteriores e carrega uma ferramenta mais elaborada. Todo esse processo é um evidente desenvolvimento da inteligência, não tenhamos dúvida disso. Esta consciência do eu está se elaborando pouco a pouco. Essa viagem é a viagem do instinto rumo ao sentimento que nós estamos perseguindo. Já passamos todos nós por esses estágios que aí se vê na paleontologia por nós hoje examinada. Mas atenção, por quê? Porque as paixões, disse Allan Kardec, são como um corcel, ou seja, um cavalo selvagem, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, se você é conduzido pelas paixões e não as conduz, você não tem mérito evolutivo ainda. O mérito evolutivo é quanto a sua vontade determina o que você deve atender à saciedade das paixões. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Alguém que gosta muito de comer um chocolate. E é tão gostoso que ele não para de comer. Então, o chocolate, que é a paixão de comer chocolate, manda nele. Mas se ele come o chocolate e consegue governar essa vontade, come o que é necessário para satisfazer ao mesmo tempo a alimentação e ao mesmo tempo o sabor que tanto lhe apetece, ele tem controle. Mesmo querendo mais, porque tem vontade de comer mais, ele não come. Por quê? Porque ele já tem governo sobre si mesmo. Então, ele tem um mérito evolutivo. Significa que ele aprendeu as lições que as paixões proporcionaram. Por isso que vigiar e orar, para que não entreis em tentação, é muito forte no planeta de expiações e provas, onde a nossa vontade ainda é fraca, onde a gente cai em diversos setores da vida por não saber fazer essa vigilância e acabamos deixando de usar o recurso máximo de que somos portadores, que é a oração, e acabamos entrando na tentação e, consequentemente, entramos pela porta larga que nos leva à perdição. Aí Kardec pergunta, com que fim Deus pôs atrativos nos gozos materiais? Para instigar o homem, instigar, provocar, induzir ao cumprimento da sua missão. Todos nós temos uma missão diante de Deus e, ao mesmo tempo, para experimentar. Então, veja, o mérito não pode ser atestado se você não passar pela prova. Experimentá-lo por meio da tentação. Qualquer prova é a tentação. Eu vou realmente passar dessa prova? Quem vai dizer é a experiência. Então, eu venho numa encarnação e falo assim, agora eu vou provar que eu tenho paciência. E me coloco numa situação extremamente difícil, em que a paciência é instigada a ser perdida a todo momento. Essa é a prova. Se eu conseguir vencer, eu conquistei esta virtude, ela está instalada em mim, porque nada que aconteceu de experimentação comigo fez com que eu perdesse a paciência. Então, eu provei que já essa era uma característica inerente à minha pessoa evolutiva. Por isso que a função das paixões é sempre essa, estimular e, ao mesmo tempo, tentar para ver se a pessoa passa na prova. E qual o objetivo da tentação? Obviamente, desenvolver-lhe a razão, que ele, agora há pouco vimos um degrau, que ele tem para poder preservar-se dos excessos, como acabamos de falar de comer. Por isso, tudo posso comer tudo, mas não me convém, vai me dizer a barriga depois. Isso aqui, gente, é consciência em despertamento. A pessoa de vez em quando cai, mas não cai sempre. E quando cai menos das próximas vezes. Por isso, esse estágio aqui, o amor a si mesmo, está se elaborando para a vida pouco a pouco. Essa é a consciência em despertamento a que nos referimos. Mas o estágio que nos interessa agora, nesse mundo de expiações e provas que nos encontramos, todos nós,
é isso aqui, ó. Quando instruído, eu preciso me instruir, o que nós estamos fazendo aqui, depurado, eu preciso tomar consciência dos erros que eu fiz lá atrás e corrigir isso enquanto eu estou a caminho. Aí sim eu preciso desenvolver o sentimento. E o que é o sentimento? É eu colocar-me na condição do outro. É eu me colocar na situação de me ver no outro. Por isso que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O que significa isso? Chegará um momento que eu farei o bem pelo bem, sem refletir. Esse é o momento em que o bem se torna um hábito. Assim como instintivamente eu faço certas coisas e não penso para fazer. Um dia, quando eu tiver adquirido todas as experiências, feito todas as provas, eu serei portador disso. E aí o amor ao próximo será realizado por impulso e não mais por esforço. Hoje eu tenho que fazer esforço para poder fazer o amor ao próximo. Tem pessoas que me são ainda antipáticas, mas que eu já faço um esforço para torná-las simpáticas. Então isso ainda não é natural, isso é um processo que está forçado. É natural que seja a experiência, mas o processo natural é quando eu olhar para todas as pessoas e vê-las como irmãos, sejam elas quem forem. São todos aqueles, como Jesus diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É olhar tão de alto e ver todos aqueles irmãos que às vezes me machucam, que às vezes te machucam, mas que são seus irmãos. Esse é o estágio do impulso. E aí, enfim, nós chegamos no que se chama instruído e depurado, tendo sentimentos. O amor ao próximo, nesse estágio, precisa se tornar o amor equivalente ao amor a si mesmo. E aqui a consciência está desperta. Aqui a criatura já está brilhando luz com clareza. É tanto que alguns irmãos dizem que às vezes Chico se escondia, porque o coração dele às vezes começava a emitir luz. Nós não sabemos como funciona isso, mas ele tampava com a sua simplicidade, porque ele já tinha alguma emissão que transcendia a própria matéria. Mas, gente, a realidade é que nosso mundo é um mundo diverso. Nós temos o progresso moral nesses 3 degraus que nós vimos aqui. E temos uns que são tão próximos do reino animal que assustam, assim como temos uns tão próximos do que se chama sentimento puro, que estimula-nos a chegar lá. E isso Kardec conseguiu fazer de uma maneira muito clara. Ele disse assim, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Então esse aqui é o consciência desperta. Essa pessoa nem pensa em fazer o mal, ela sempre faz o bem, é o impulso, é o hábito que nos referimos agora. Naquele a quem essa ideia vem, ela chega até ele, mas ele a repele, leva da razão, tudo posso, mas nem tudo me convém, está com vontade de fazer, mas não convém. Então ele repele, ele luta com toda a força por dentro. O mundo de fora não sabe o quanto de esforço ele está fazendo intimamente para não levar essa tentação a ser a sua perdição. Nesse que faz esse esforço e vence, e consegue vencer na maior parte das vezes, Kardec diz que há progresso em vias de realizar-se. Por que vias de realizar-se? Porque ainda não conseguiu se realizar. Por quê? Porque ainda há a tentação. No momento que não houver mais a tentação, é porque aquele fato externo que antes provocava nele o desejo de fazer, já não é mais um fato que é hoje vamos dizer assim, o atrai. Então, tudo que não nos atrai mais é o que nós já elaboramos e não nos interessamos. Então, coisas que são vinculadas a sensações que para umas pessoas são importantíssimas e que para outras são coisas sem nenhum valor, demonstra claramente o estágio evolutivo desses dois. Por isso, a consciência, nesse estágio, está em despertamento, ainda não consegue 100% de realização. Agora, olha o terceiro tipo. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, ele gosta daquilo, ele quer aquilo, o mal ainda existe na sua plenitude, da sua força. Mas atenção, não é uma consciência aqui latente, não é uma consciência que está numa condição primária, não. Essa já é uma consciência anestesiada. Por quê? Porque ele já sabe, de alguma forma, que o certo não é o que ele está fazendo. Mas é tão gostoso, no ponto de vista dele, o que ele está fazendo, que ele simplesmente sofisma. O que é isso? Ele faz que seja feito como se fosse uma falsa verdade. Ele faz de conta que o que ele está fazendo é certo. Ele finge para si mesmo para não ter que enfrentar a realidade de fazer o esforço para deixar essa inferioridade e construir a superioridade que ele tem que buscar. Esse é aquele que precisará de ser, vamos dizer assim, despertado com os movimentos da vida, que muitas vezes
são provocados pela dor e pelo sofrimento, que mais nas vezes faz com que ele acorde para a realidade da vida. Todos acordarão, mais cedo ou mais tarde. Portanto, minha amiga e meu amigo, esta, de uma maneira rápida, é a nossa viagem, é a nossa destinação, é o caminho. Não há como chegar lá sem esforço. Somos impulsionados. Se não vamos por esforço próprio, somos constrangidos aí pelo mecanismo da dor, que nada mais é do que uma bênção para o espírito. É como se estivesse sacudindo: meu filho, você precisa trabalhar, vamos, você tem que andar. E aí a dor faz com que ele acorde das ilusões, da anestesia que ele se autoimpôs. E isto é por isto e que nós fazemos, que nós estamos fazendo aqui, conhecer, para que nós, com o conhecimento, possamos fazer reflexões. A viagem, gente, é da autoiluminação. Todos nós, a cada momento, estamos nos iluminando um pouco mais. Foi Jesus que o disse, anotado por Mateus: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Nós temos que legar atrás de nossos passos o facho de luz que faz um roteiro seguro para os que vêm atrás de nós na escuridão. Esse é o caminho da luz. Quem tem mais luz precisa dar para quem tem menos. Quem já consegue ter um facho de luz mais forte precisa ajudar aquele cuja luz ainda é bruxuleante. Esta é a viagem. Todos nós precisamos desenvolver o amor a si mesmo, o amor ao próximo e o amor a Deus. Nós fazemos uma viagem em que, no início, como nos aprendemos hoje, são os instintos. Esses instintos dão lugar, pouco a pouco, mas ainda não totalmente, às sensações. Essas sensações, pouco a pouco, vão dando lugar, mas não totalmente, aos sentimentos. Os sentimentos, quando estão na condição mais alta, eles vão ser os próprios instintos morais, ou seja, vão funcionar por automatismo. O instinto, na verdade, não desaparece, mas ele se transforma em instinto moral. E isso Kardec chamou de maturidade do senso moral. O espírito está aprendendo, está amadurecendo com os seus processos evolutivos, com as aquisições que as experiências lhe proporcionam. E nesse momento, esse sentimento, quando ele já tiver chegado ao estágio máximo da evolução, transforma-se em amor. E o ser torna-se verdadeiramente espírito de luz, que para descer à Terra como fez Jesus, foram necessários quase 1000 anos só de preparação da psicosfera desse planeta, para que ele pudesse revestir de um corpo de carne tão denso como assim o fez. Então esse é o estágio, quando nós transcendemos esse sentimento em amor, quando ele deixa de ser visto, mas ele cumpre a missão, o desiderato da vida, a jornada se completa e ele se torna um ser de amor, todo luz. E a pergunta é, minha amiga e meu amigo, para as últimas reflexões neste último minuto: a quem devemos seguir nesta viagem? O que você acha? O que nós devemos observar como roteiro, como modelo? O que nós devemos ter como um ponto de estímulo? E ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Sabe aquele facho de quem tem mais deve dar para quem menos? Ele trouxe o facho todinho dele com o seu evangelho e colocou nas nossas mãos. Se você é portador do evangelho, você tem um facho que ainda não é seu, que é dele, mas que você está aprendendo a internalizar em você, e enquanto você não brilha a luz dele te guia, e você não cai, você não anda nas trevas. Minha amiga e meu amigo, muito obrigado por sua atenção e esperamos que Jesus seja este guia, que todos nós, sem exceção, venhamos a ter como roteiro seguro. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nós que agradecemos, Max Lânio, pela oportunidade, pelo estudo. Graças a Deus estava aqui no computador, tirei vários prints. Muito bom, muito didático. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de minha pessoa, primeiramente, e a Beline, que vai fazer o agradecimento final. Então, meu abraço, meu muito obrigado a todos. Beline. Obrigado, irmão.
O tempo realmente é muito curto para o desenvolvimento desse trabalho que é muito profundo. Profundo e educativo, né? Agradecer a Maxilanium pela boa vontade, pela disponibilidade. Aqui também agradecer os colaboradores Ricardo Ferreira e o nosso irmão Arilson Ferraz, que tanto abrilhantou os trabalhos do 29º Encontro do Centro Espírita André Luiz. E o que temos a dizer nesse final? É que possamos colocar nossa mala nas costas e viajar, né? Colocar um sapato com um solado forte, né? E que seguimos em frente, né? O caminho já nos foi mostrado, a luz, se a gente olhar com bons olhos, com os olhos bem caridosos e fraternos, nós há de vermos um fache dessa luz e seguimos o caminho. É milenar, é longo, mas é necessário, tá? Dizer ao Centro Espírita André Luiz, que aos seus colaboradores, aos seus frequentadores e trabalhadores, o nosso abraço, e que o ano que vem possamos estar juntos, presencialmente e virtualmente, mas juntos, abraçando-nos mais uma vez. Que a paz do Mestre Jesus possa se fazer presente de forma bem forte na mente e no coração de todos nós. Abraço a todos e o nosso muito obrigado. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus.
secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência